Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A Justiça do Trabalho tem um papel importante na efetividade dos princípios constitucionais, entre eles a valorização dos direitos sociais e da livre iniciativa. Mas como compatibilizar o valor social do trabalho e a preservação da atividade econômica na hora de decidir uma causa? Para discutir esse assunto, eu converso com Francisco Rossal de Araújo, desembargador do TRT Gaúcho e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Francisco, Olá. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença no nosso programa. E para a gente começar, eu queria falar que a gente percebe cada vez mais essa mistura entre o direito e a economia. E como que ela provoca, acaba provocando mudanças no dia a dia das pessoas? Como que essas ciências, o direito e a economia, se relacionam exatamente? A economia, ela tem a ideia de valor. A ideia de valor, qualquer mercadoria, para que tenha um valor economicamente apreciável, ela precisa de 3 fatores de produção: terra, trabalho e capital. Terra são os recursos naturais, né, as matérias-primas para fazer um determinado produto ou um serviço. Trabalho são os recursos humanos, as pessoas, a forma como elas trabalham, e capital são as comodidades, né? Máquinas, equipamentos, instalações, prédios, etc. e tal, que facilitam essa produção. O trabalho entra nesse segundo elemento, né? que é a forma de como as mercadorias não se produzem por si só. Toda mercadoria precisa de trabalho humano. Então, o direito, no nosso caso específico do direito do trabalho, regula essa forma de trabalhar. Então eu posso ter trabalho na história da humanidade, nós tivemos trabalho escravo, trabalho servil, trabalho autônomo, né, que ainda existem, convivem hoje, e o trabalho subordinado, que é a matriz do direito do trabalho. Então, quando eu mexo na legislação trabalhista, de uma certa maneira, eu altero também a forma de produção dos bens e serviços que estão na sociedade. Não é só a legislação trabalhista, a legislação civil, a legislação tributária, toda a lei interage com a economia, fazendo pontos de maior incidência, de menor incidência. No nosso caso, por exemplo, na área do direito social, é a legislação trabalhista e a legislação previdenciária também, que pode alterar os custos da legislação trabalhista ou previdenciária, podem alterar os preços finais das mercadorias. Isso é um lado do problema. O outro lado é a distribuição de renda. Como o salário é responsável por mais da metade da circulação de riqueza dentro de uma economia, é a renda que é mais efetiva. Só para ter uma ideia, a carteira assinada responde por mais de 55% da transformação, né, da distribuição de riqueza dentro da sociedade. Sistemas previdenciários no Brasil chegam a 13%, a Bolsa Família não chega a 4%. Então, a forma mais efetiva de distribuir riqueza é mediante o emprego formal, né? Por isso que se deve combater o emprego informal, porque ele é ineficaz em matéria de distribuição de renda. Então, essa é uma outra forma em que a economia se toca com as relações jurídicas. Um interagindo com o outro, né? No caso Elas específico, interagem. né, do direito do trabalho, muitos estudiosos já reconhecem essa influência, né, entre o direito e a economia, de tal forma que muitas vezes fatos econômicos podem influenciar no direito, como o senhor deu do exemplo, né, e vice-versa. Na prática, exatamente, um exemplo assim, como que o trabalho influencia nessa distribuição de riquezas e como que os fatos econômicos podem influenciar, interferir no direito do trabalho? Posso dar um exemplo bem pontual a respeito disso. As verbas rescisórias, né? De acordo a forma como a legislação trabalhista trata as verbas rescisórias, vai preparar os trabalhadores para buscar um novo emprego de uma forma com mais qualidade ou com menos qualidade. Quanto melhor são as verbas rescisórias, o seguro-desemprego, a possibilidade de levantar o fundo de garantia do tempo de serviço e a multa, o trabalhador vai ter alguma reserva que lhe permita não optar pelo primeiro emprego ou poder ter mais chance de escolher um emprego melhor. Isso, em economia do trabalho, chama-se desemprego friccional, ou seja, a rotatividade natural do mercado de trabalho é influenciada pela legislação trabalhista. Poderá o trabalhador ter melhor condição de encontrar melhores empregos de acordo com a legislação trabalhista. Se eu diminuo
a qualidade das verbas rescisórias ou da proteção ao desemprego, no nosso caso seguro-desemprego, ou fundo de garantia do tempo de serviço, eu estou prejudicando os trabalhadores. Se eu melhoro, eu estou favorecendo. Isso é um exemplo prático de como uma lei trabalhista pode se relacionar com um fato econômico que é o desemprego, ou o emprego dentro de uma sociedade. Claro, por isso a questão das mudanças no seguro-desemprego que se tornaram mais rígidas, foram tanto aí questionadas, debatidas, uma grande polêmica em torno disso. Né? Exatamente. Nós temos essa mudança, por exemplo, nas regras do seguro-desemprego, é um fenômeno global. Os europeus também tiveram isso. Né? As crises econômicas sempre vão se refletir no trabalho. E quando o país está em época de prosperidade econômica, melhoram as condições de trabalho. São coisas que acontecem, são movimentos cíclicos. Isso é conjuntural. Né? Posso, por exemplo, eu ter uma má safra, uma situação adversa, momentânea e passageira, mas em seguida há uma retomada do crescimento econômico e, consequentemente, uma melhoria do nível de emprego. Há também um outro tipo de fenômeno, né? Que são problemas estruturais, quando, por um longo período, certas atividades econômicas entram em decadência ou desaparecem. Por exemplo, uma grande inovação tecnológica. Aí é uma mudança mais profunda. Na década de 90, nós tivemos o impacto da informatização no serviço dos bancários. Foram extintos 410 mil empregos em todo o país, como média. Hoje tu entra numa agência bancária, tem 3, 4 funcionários apenas. Exatamente, né? Mas esses empregos não retornam mais. Então são três coisas distintas, né? São formas de impacto da legislação trabalhista. Não há legislação trabalhista que faça recuperar esses empregos, porque eles decorrem de uma evolução, assim como no início do século XIX, a mecanização das indústrias levou à extinção dos trabalhos manuais, né? Que a mecanização da agricultura levou ao desemprego no campo. Quando a sociedade consegue absorver esses empregos em outros setores, né, o impacto social não é tão grande. Então, os trabalhadores, por exemplo, que perderam seus empregos com a mecanização da agricultura, foram trabalhar nas cidades, nas fábricas, etc. Muitos trabalhadores realocados em outras áreas. Às vezes, naquela época, por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, o capitalismo estava em grande expansão, então logo em seguida os empregos foram retomados. Mais recentemente, nós discutimos a questão da robotização, ou o impacto da informatização. Então, esses são impactos profundos, são impactos que esses empregos não voltam. E não há legislação trabalhista capaz de proteger esses empregos. Vou dar um outro exemplo concreto que talvez fique mais fácil de ver. Os cobradores nos ônibus. Né? Já há um movimento para extinguir os cobradores de ônibus. Muitos países já não têm mais cobradores de ônibus por causa da informatização. O próprio motorista é que recebe os valores das passagens e como é tudo por ticket ou por cartões de crédito, cartões magnéticos, se torna desnecessário. Né? Algumas convenções coletivas mantêm a figura do cobrador, mas é inevitável que uma luta contra uma determinada situação econômica que é muito difícil de reverter. Outra coisa é o desemprego conjuntural. Né? E aí é um papel importante do direito do trabalho. Dizer, avaliar e pensar, dizer assim, essas coisas vão passar. Né? Nós estamos vivendo uma crise conjuntural, que é uma crise, né, oriunda de dívida, etc. e tal, mas uma hora ela vai passar. E muitos desses empregos que foram perdidos na crise que iniciou a partir de 2014, que também tem um cunho político, uma crise política acima de tudo, vão retornar. A agricultura vai reabsorver a mão de obra, a indústria vai retornar, o comércio, né, reaquecendo a economia, vai voltar a contratar, a construção civil. Né? Então é importante ver isso, a legislação trabalhista às vezes pode fazer alguma coisa, por exemplo, no desemprego conjuntural e no friccional, que é a rotatividade normal, as pessoas entram e saem dos empregos. Faz parte do mercado de Mesmo trabalho. Em pleno emprego, uma pessoa tem um emprego melhor, ou teve um problema familiar que deixou o emprego, o outro resolve voltar a trabalhar, que não estava trabalhando. Então isso é normal. Então, para isso a legislação trabalhista é eficiente, para o conjuntural também, para a proteção, para que o impacto não seja tão rápido. Para o desemprego estrutural já é mais complicado, né? Porque é uma mudança mais de raiz na economia. Francisco, no bloco anterior falávamos sobre a questão da legislação, como que a legislação influencia tanto no direito do trabalho e na economia e vice-versa. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre o papel do juiz nesse contexto, né? Principalmente na questão da efetividade dos princípios constitucionais, em especial o valor social do trabalho e a preservação da atividade econômica, que é a livre iniciativa. Como conciliar esses princípios? Quando a CLT foi
pensada, os direitos sociais na década de 30, em especial um ministro do trabalho de Getúlio Vargas chamado Lindolfo Collor, né, que foi o grande arquiteto da legislação social no Brasil no século XX, e outros ministros também que assessoravam Getúlio Vargas. Diz uma lenda que Getúlio Vargas chamou os empresários e lhes comunicou que ia implementar uma legislação trabalhista, CLT, e que os empresários estavam muito contrariados com isso, porque entendiam que uma legislação trabalhista ia diminuir os seus ganhos, etc. e tal. E a lenda diz que Getúlio Vargas reprimiu, advertiu os empresários dizendo assim: gananciosos, estou tentando proteger vocês de vocês mesmos. O que você pode identificar dessa passagem? A legislação trabalhista, ela tem tem dois, vamos dizer assim, linhas de observação. Uma é a dignidade das pessoas, né? A forma como as pessoas trabalhavam e a exploração é tão grande que causava repulsa na sociedade e nos próprios trabalhadores que se organizaram e foram reivindicar seus direitos via sindicatos. Mas há uma outra situação. Os próprios capitalistas mais esclarecidos se deram conta que precisavam vender seus produtos, e se não vender, se não tivessem quem adquirir os seus produtos, pelo menos no mercado interno, porque o capitalismo não é só o mercado externo, não é só vender para outros países, alguém tem que comprar. E para que alguém comprar, ele precisa ter poder aquisitivo. Esse é um dos motivos, por exemplo, que muitos economistas acreditam ao fim da escravidão do século XIX, porque escravos trabalhavam desmotivados e não compravam. Para o capitalista vender para um trabalhador assalariado, os seus próprios produtos que ele fazia era mais vantajoso do que a escravidão. Economicamente mais eficiente e economicamente mais lucrativo que a escravidão. Claro, então a escravidão saiu por questões morais, mas também desapareceu por questões econômicas, porque senão o mercado não se desenvolve. Os principais países, então esse é o motivo de ter uma legislação trabalhista, os principais países capitalistas no mundo hoje, os mais desenvolvidos, são, curiosamente, os que têm menor distância entre ricos e pobres, e os que têm um maior incremento de legislação trabalhista. E são países capitalistas. Ninguém vai dizer que França, Alemanha, Itália, Suécia, mesmo os Estados Unidos, que é um país ultraliberal, possui um direito do trabalho eficiente. Em que sentido? Tem empregos, empregos formais e não empregos informais. Então, a importância de nós termos uma legislação trabalhista não é só sob o ponto de vista, que é o mais importante de todos, evidentemente, da dignidade das pessoas, né? Porque as pessoas têm o direito de trabalhar um número máximo de horas por dia, que têm o direito a descansar em condições humanas, que não trabalham em jornada de 12, 14, 16 horas por dia. Né? Justamente, acho que essa é uma briga assim, de muitos que levantam a bandeira do uso da tecnologia a favor do trabalhador, né? Que ele passe menos horas trabalhando e mais tempo... E não que ele vive um escravo, se transforme num escravo digital, né? Então, a legislação trabalhista ela tem essa característica, um pouco mais de dignidade, né? Diminuir a distância entre ricos e pobres, mas tem uma outra característica. Ao aumentar a distribuição de renda, ela aumenta o mercado interno, aumentando o consumo, automaticamente a produção vai ser aumentada e sendo a produção vão aumentar os lucros. Então, o capitalismo se desenvolveu, onde ele se desenvolveu melhor, foi melhor distribuindo riqueza. Posso dar um exemplo prático que as pessoas... Uma sociedade mais igual. As pessoas veem isso todo ano, o 13º salário. Num primeiro momento, havia uma resistência, não, porque isso vai onerar as folhas de pagamento das empresas, o 13º, mas hoje o 13º é esperado pela própria indústria e pelo próprio comércio, porque sabe que vai vender mais. Ele injeta bilhões na economia, movimenta. Então, é bom para todos que o mercado se movimente. A riqueza, já dizia Adam Smith, né, ela é dinâmica. Né? Quando Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, você dá conta. Os países que movimentaram essa riqueza, que se industrializaram, enriqueceram. Os que ficaram no metalismo, como Portugal e Espanha, empobreceram. A Inglaterra, Holanda, França e Alemanha se desenvolveram. Por quê? Porque pegaram os recursos econômicos e os fizeram circular. Seja sob a forma de trabalho, sob a forma de comércio, sob a forma do comércio exterior, o mercado interno. O que nós precisamos é que a legislação trabalhista concilie isso. Né? Eu reconheço que ela não pode ser rígida demais, porque senão ela inibe investimentos, mas, por outro lado, é preciso distribuir riqueza no país. Senão, nós não vamos desenvolver nosso país. Nunca nós vamos chegar num patamar melhor de desenvolvimento. Uma população que não tenha condições de acesso, de comprar e de mobilizar,
a máquina econômica acaba por não crescer, por não se desenvolver. Exatamente. Então, a longo prazo, isso vai se refletindo nas políticas públicas, né, nas melhorias das condições de saneamento básico, nas condições de educação, né, pessoas que têm melhor condição de renda têm uma educação melhor, né, não precisa esperar apenas pelo setor público, pode ser até pelo setor privado. Os Estados Unidos é um exemplo. Se desenvolveu a educação basicamente privada. Os europeus foram por outro modelo, que a educação é pública. Mas o certo é que esses países, curiosamente, que são os mais ricos, têm menor distância entre ricos e pobres. E se nós formos observar o modelo europeu particularmente, nós vamos ver que o direito do trabalho é muito desenvolvido naqueles países. Inclusive a jornada de trabalho é menor também. Exatamente. Em muitos países por aí fora, que é uma luta aqui dos trabalhadores no Brasil, que pelo cenário atual a previsão aí está bem distante. E também tem uma outra perspectiva de análise sobre que a organização sindical é forte. Os sindicatos se organizaram, negociam efetivamente melhorias de condição e por outro lado, há uma participação dos cidadãos, né, nessas lutas trabalhistas com maior qualidade. Mas o certo é esse. Qual é o papel do juiz do trabalho nesse contexto? É exatamente o que eu ia te perguntar, assim, como que ele redistribui essa O juiz do riqueza? trabalho é o guardião dessas leis, né, da Constituição em primeiro lugar, das leis trabalhistas, né, abaixo da Constituição. Então, o juiz do trabalho precisa pensar em que o sistema normativo deve ter o objetivo de melhorar as condições de vida de todos, redistribuir a riqueza. É assim que se interpreta. O juiz do trabalho é um juiz vocacionado, ele faz concurso para uma justiça social, baseada num princípio de justiça distributiva, tratar desigualmente os desiguais. Que para você é essencial, a justiça distributiva. Sim. A base do direito social é que nós compreendemos as desigualdades econômicas e há uma compensação dessas desigualdades no plano jurídico. Evidentemente que o juiz do trabalho não é um revolucionário. O juiz do trabalho aplica uma legislação dentro de um contexto capitalista. Nenhum juiz do trabalho vai fazer uma revolução socialista, ele apenas vai diminuir, pode, é uma compensação parcial. Né? Alguns autores mais críticos, como os franceses, vão dizer que o direito do trabalho é um colchão que amortece a luta de classes. Né? O juiz do trabalho tem que fazer, porque também é importante, a própria CLT fala sobre isso, né? E a Constituição diz, sem a iniciativa privada eu não tenho empregos, eu não posso matar as empresas, né? Eu preciso olhar de uma forma lúcida como que as empresas vão ser viáveis para que elas também promovam uma melhor distribuição da riqueza. Então esse é um papel de equilíbrio, né, que se dá tanto no direito individual, mas também dá no direito coletivo, na intermediação das greves, negociação coletiva, né, na interpretação, né, das grandes cláusulas de distribuição da riqueza que estão nas convenções coletivas de trabalho. Quando uma convenção coletiva de trabalho dá 0,5% de aumento real, ela é muito mais eficaz para a sociedade do que 100 sentenças de um juiz analisando caso a caso concreto, porque ela abrange toda uma coletividade e de forma espontânea. Toda a categoria, né? sim. Porque foi negociada, as empresas pagam espontaneamente, é um acordo. Então, para a sociedade isso é mais eficiente do que ter juízes dando 1000 sentenças. Né? Por isso que você deve privilegiar também a negociação coletiva. E a negociação coletiva, a ideia é que geralmente venha agregar mais valores e mais direitos aos trabalhadores, né? Nunca ou diminuir. proteger nas épocas de crise que não se retirem tantos direitos. Porque a negociação coletiva permite, né? Nós estamos em crise, negociar o horário de trabalho, a redução da jornada, a própria redução de salário é prevista na Constituição, artigo 7º, inciso 6. Mas ela tem essa vantagem, porque ela sendo consensual, né, se presume que haverá um cumprimento espontâneo dessas normas. Né? No caso do juiz, não é consensual, é mediante conflito. As pessoas vão ao judiciário porque brigaram, porque não se acertaram. Dizem, olha, não me pagaram as minhas horas extras. Então há um conflito entre o trabalhador. A negociação coletiva tem essa vantagem de ser espontânea. A Justiça do Trabalho faz, vamos dizer assim, o trabalho residual. O que não for espontâneo, então, o que for conflitivo, nós temos que intervir. Francisco, uma parte da sociedade vê a Justiça do Trabalho como um obstáculo ao crescimento econômico do país. Podemos dizer que um dos motivos é a visão protecionista que o direito do trabalho tem do empregado? Eu queria também que tu desmistificasse um pouquinho essa questão. Isso é uma mistura de mito e preconceito. Por que é preconceito? Porque, na verdade, o processo do trabalho é um processo num marco democrático.
Ele tem a oportunidade da inicial, da defesa, o contraditório, as provas. A legislação estabelece garantias mínimas. Tá? Não é nenhum exagero que, por exemplo, tenha uma limitação de jornada e que, para se comprovar essa limitação de jornada, tenhamos cartões ponto, né? Ou folha ponto e agora o ponto eletrônico. Tá? Isso não é nada demais. Agora, aquele que não quer cumprir a legislação trabalhista, ele não gosta da justiça do trabalho. Aliás, na verdade, todos aqueles que não querem cumprir as leis, eles não gostam da justiça como um todo. Nós temos os exemplos aí, né, da combate à corrupção, né, em que a justiça vira alvo. Por quê? Porque a justiça é a última fronteira de defesa, a última barreira de defesa da cidadania contra aqueles que descumprem as leis. Então, os juízes do trabalho atuam de forma, dentro do processo, de maneira absolutamente paritária. Todos os direitos que tem o autor, tem o réu, o reclamante, o reclamado, o trabalhador, a empresa, podem se defender desde que cumpram as determinações legais. Então, com relação a isso, é puro preconceito, porque o processo do trabalho tem os seus recursos em instâncias extraordinárias, né? As grandes matérias são discutidas em nível dos tribunais superiores, do Tribunal Superior do Trabalho e até no STF. Nós estamos com uma série de decisões do STF que são consideradas importantes e até uma espécie de, né, segundo alguns críticos, que retrocedem em alguns pontos de direitos sociais. Mas são decisões do STF e nós temos que respeitar. Então, não se pode dizer que uma justiça é boa ou ruim se eu concordo ou não discordo com ela. Eu tenho que ver como um todo, né? Os juízes do trabalho fazem seu papel dentro da Constituição e respeitando o devido processo legal. Mas aplicam uma legislação com características de justiça social, isso é verdade. Se isso inibe ou não a criação de empregos, não há nenhuma prova econômica, estatística disso. Eu posso dar um exemplo concreto. Antes de 2004, nós estávamos com praticamente pleno emprego no país, e com a mesma legislação trabalhista que nós estamos agora. Não foi a legislação trabalhista que criou a crise e não vai ser a legislação trabalhista que vai solucionar a crise. Saia da crise. Né? Nós, por exemplo, na minha cidade, onde trabalho, Porto Alegre, nos anos 2010 e 2014, nós tivemos características de pleno emprego pela primeira vez na história. O que é pleno emprego? Praticamente só o desemprego friccional, só aquela rotatividade normal da mão de obra. E a legislação trabalhista não tinha mudado em uma vírgula. Então, é um preconceito e um pouco, talvez, de interesse ideológico, político por trás, contrário a uma instituição que presta relevantes serviços para o país. Então, nesse sentido, eu não considero que nem o direito do trabalho, nem a justiça do trabalho sejam um óbice ao desenvolvimento ou à criação de empregos no país. Pegando o gancho que você comentou sobre a crise econômica que o país vive atualmente, né? Justamente é esse cenário de crise, né, que o legislador acaba utilizando para promover reformas na legislação trabalhista. Vem sendo muito discutido a questão da prevalência do negociado sobre o legislado e, mais recentemente, a aprovação na Câmara da terceirização, que era uma luta e uma bandeira aí de quem atua na área de trabalho, uma bandeira contra a terceirização. Como que o senhor vê essa questão agora? O que fazer? O que vai acontecer com a sociedade? Essas questões são muito delicadas, né? Porque elas são, sim, um retrocesso social significativo. A terceirização, o projeto que foi à votação na Câmara dos Deputados, é um projeto que beira a irresponsabilidade. Não estou nem fazendo uma crítica ou uma análise ideológica sobre ele. Por que ele é irresponsável? Porque ele prevê também, ele abre uma possibilidade de inadimplemento não só das verbas trabalhistas, salário, 13º, fundo de garantia, porque se a prestadora de serviço desaparece, a tomadora não viria a ser responsabilizada, mas também das contribuições previdenciárias. Tanto que o próprio governo se deu conta que uma terceirização sem limites, tal como aprovado, pode fazer rombos maiores ainda dos que já existem nas contas públicas. Quem vai sair prejudicado disso não é só a Previdência Social, que não vai arrecadar, e também os impostos inerentes à folha de pagamento. Então, este é um problema grave que precisa ser corrigido sob pena de uma atitude irresponsável com relação ao país, não só com relação aos trabalhadores, ao país como um todo. Sobre aumentar muito mais ainda a crise e voltarmos... E o rombo da Previdência e o é consagrar o calote nas dívidas trabalhistas, né? Esse é um problema sério que nós enfrentamos. A prevalência do legislado sobre o negociado,
ou do negociado sobre o legislado, de uma forma ampla também, é irresponsável. Eu posso até dizer que na negociação específica dos intervalos entre uma jornada e outra, eu poderia ter uma prevalência das normas coletivas em detrimento de um artigo 71 da CLT, que é rígido, que tem que ser no mínimo de 1 hora. Olha, eu posso até não concordar com isso, mas acho plausível discutir isso e que se tiver um sindicato, você possa flexibilizar. Agora, flexibilizar de forma genérica é um caminho para a perda de direitos. Por exemplo, se eu flexibilizar o pagamento do 13º em 12 parcelas, ele não é mais 13º. Com o passar dos anos, ele vai se diluir no salário e os trabalhadores terão perdido o 13º. Se eu flexibilizar as férias, vai no mesmo caminho. Então, não quer dizer que o direito do trabalho esteja perfeito, acabado. Nós temos normas que estão esclerosadas, né, dentro da CLT e que precisam de atualização e que precisa também de uma atuação mais responsável dos sindicatos no sentido de fazer negociação coletiva. Agora, o que não se pode fazer é terra arrasada. Então, esses dois projetos, eles têm a mesma característica da terceirização e da prevalência do negociado sobre o legislado. Eles fazem terra arrasada e não são, portanto, construtivos para o país. Então, esperamos que os nossos legisladores, então, debatam melhor essa questão e isso não passe a valer no país. Que debatam de forma responsável, né? Preocupado com o todo e não apenas com certos interesses de certos segmentos. Nós precisamos pensar na sociedade como um todo. Né? Nós precisamos preservar a livre iniciativa. Um país precisa de empresas fortes, de empresas sadias, de empresas produtivas. E precisa de trabalhadores que tenham um mínimo de condição de sobrevivência digna. Então, Francisco, foi um prazer conversar com você. Obrigada mais uma vez pela presença no Justiça do Trabalho na TV. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Hoje conversamos sobre a relação entre direito do trabalho e economia com o desembargador do TRT Gaúcho, Francisco Rossal de Araújo. Nos vemos no próximo programa. Até lá!